Olá, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre dois conceitos importantes lá do início da filosofia, daquele período de efervescência do pensamento filosófico do início, lá na Grécia, certo? Mudança e permanência. O conceito de mudança em filosofia também pode ser chamado de movimento. Aristóteles é um filósofo que chama a mudança de movimento, ok? Então nós vamos ver aí mudança e permanência. Então, iniciando com Heráclito que nasceu em Éfeso, 540 a.C., acreditava que a arqué, ou seja, a matéria fundamental que dá origem a todas as coisas era o fogo. Ou seja, para Heráclito, todas as coisas que existem vieram do fogo, inclusive nós, seres humanos. Por isso que nós somos quentes. Se eu encosto em algumas pessoas, eu percebo o calor. E o fogo, se eu coloco lenha nele, ele queima e transforma a lenha. Imagina, eu coloco uma árvore dentro do fogo e ela vira cinza. Para Heráclito, porque tudo veio do fogo, tudo se transforma, tudo flui, nada permanece, nada é imutável, ou seja, nada não muda, tudo muda. A gente percebe a mudança no mundo. A gente pinta uma casa de branco, depois de algumas semanas, alguns meses, aquele branco já está desbotado, já tem limo, já tem pó. Um ser humano nasce pequenininho, sem dentes, sem cabelo, de repente ele já cresce, tem pelos pelo corpo e tal. No final da vida já está com pouco cabelo ou cabelo branco. Então a mudança é perceptível. Uma pedra que hoje está ali bonita, daqui a pouco vai estar com limo e assim por diante. Tudo muda, tudo flui, tudo se transforma. Segundo Heráclito, um mesmo homem não pode passar duas vezes por um mesmo rio. Porque para esse filósofo, o rio já não é o mesmo, porque já se modificou. A água já passou e já se modificou naquela passada do homem, né? E o homem também não é o mesmo, porque na travessia o homem aprendeu mais coisas, o homem se modificou, o homem ficou mais velho. Então, nada permanece para Heráclito. Tudo no mundo muda. Se nós observarmos qualquer coisa no mundo, muda. Nada é eterno, imutável, certo? Tudo flui, tudo muda, tudo se transforma. Mas será que é mesmo? Será que não existe alguma coisa que não mude? Será que não existe alguma coisa que permaneça, apesar de todas as transformações que nós vemos na natureza? Existe uma coisa, e Parmênides é o filósofo que vai nos ajudar a entender isso daqui. Parmênides concorda mais ou menos com Heráclito de que a mudança é visível na natureza. A mudança enquanto sensível, enquanto perceptível pelos sentidos. Eu olho com os olhos, eu percebo a mudança. Eu ouço uma voz de um novinho, depois a voz de um velho, eu percebo a mudança. Então, através dos sentidos, nós percebemos a mudança. Mas existe algo para além dos sentidos que não muda, que é o que Parmênides chama de ser. O ser das coisas não muda. Ou seja, a essência das coisas não muda. O que a coisa é, não muda. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Tem um livro aqui na minha mão. Inclusive, é o livro da N com E, um daqueles livros da coleção que a minha esposa gosta bastante de ler. Então, vamos ao exemplo desse livro. Ele tem uma capa específica, com páginas específicas e assim por diante. Daqui a alguns anos, as páginas estarão amareladas. Quem sabe a capa estará bem desbotada. Mas o ser
desse livro, ou seja, a essência desse livro, quem esse livro é, não vai mudar. Vai continuar sendo o mesmo livro, apesar das mudanças que ocorreram. O João, que nasceu criança, nenenzinho, depois passou pela adolescência, pela vida adulta e ficou idoso, continua sendo o mesmo João, apesar de todas as mudanças e as transformações que ocorreram na vida. Então, para Parmênides, o ser das coisas, a essência das coisas, o que as coisas realmente são, elas não mudam, permanecem. Por isso a permanência. A mudança é perceptível aos sentidos, mas o ser, a essência das coisas permanece. Então, eu tenho um carro, ele é vermelho, por exemplo, e eu resolvo pintá-lo de cor de rosa. Ele vai continuar sendo um carro, apesar das mudanças externas. Ele continua sendo um carro. Ok? Então, em resumo, né? Para Heráclito, tudo muda, nada permanece, o mundo flui como fogo, né? Se modifica, se transforma, tudo se transforma, não há nada imutável. Para Parmênides, a mudança é perceptível sim, mas existe uma coisa que é imutável, uma coisa que não muda, a essência das coisas, que ele chama de ser. Aquilo que a coisa é não muda, apesar das transformações que nós percebemos na natureza através dos nossos sentidos. Mas, se nós ficarmos nos nossos sentidos, a gente não consegue ver a coisa enquanto tal, como ela realmente é. Agora, se nós nos abstermos dos sentidos e buscarmos a essência das coisas, a gente pode perceber que ela não vai mudar. Uma planta específica, como uma que eu tenho aqui na minha casa, que eu estou olhando para ela agora, por exemplo, que é a jiboia, ela vai se transformar, ela cresce, ela muda de posição de acordo com a luz e vai se mexendo, ela continua sendo uma jiboia, apesar das mudanças que acontecem nela, certo? O ser daquela planta permanece o mesmo, a sua essência permanece a mesma, quem ela é não muda, só aquilo que Aristóteles chamaria de acidentes. Isso a gente percebe que muda, que é aquilo que a gente consegue ver com os nossos sentidos, perceber com os sentidos. Certo? Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa família de filósofos que a cada dia cresce mais. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai gostar bastante de responder. Um abraço, até a próxima. Valeu!